Boa noite, pessoal, tudo bem com vocês? Espero que sim. Estamos iniciando mais uma live hoje sobre o Lean, mas hoje é o Lean diferente, é um Lean novo, Lean Healthcare, algo novo que está rolando aí no Brasil e no mundo, né? E nós vamos ter uma especialista, uma convidada especial hoje, a Mel, que já está entrando aí. Logo logo a gente já vai estar chamando ela para a gente ter um bate-papo muito interessante sobre essas ferramentas, essa sistemática, essa metodologia, né, dentro da área da saúde. Né? A gente conhece muito sobre o Lean Manufacturing, Lean Office, né, mas o Lean Healthcare ainda é pouco conhecido aqui no Brasil. Tá? Então, desde já, boa noite a todos vocês. Agradeço aí a presença. Daqui a pouquinho a gente vai estar falando com uma especialista que já viveu na prática esse trabalho, essa metodologia, com ótimos resultados já, né, com êxito. Então a gente vai estar trazendo esses cases para trazer para vocês aqui, para mostrar que dá muito resultado. Tá? Tem algumas perguntinhas que eu quero fazer com ela aqui. Deixa eu já chamar ela para a gente fazer o nosso bate-papo aqui hoje com a Melissa. Aqui, a Ana está por aí também. Boa noite, Ana. Convite para Mel. Boa noite, Boa Melissa, tudo noite. bem? Tudo bem, e Tá me você? ouvindo bem? Tô, e você? Tá me ouvindo? Ouvindo perfeitamente bem, muito Ótimo. bem, tá? Primeiramente, muito obrigado, né? Gratidão por ter aceitado aí meu convite, da gente estar fazendo esse bate-papo sobre um assunto para muitos é novo, tá? Muitos, assim como eu, viram falar de Lean Manufacturing, já viram falar sobre Lean Office, né? Mas sobre o Lean Healthcare ainda poucos, tá? Então eu acho que é o momento propício para a gente começar a divulgar e trabalhar. Ainda mais que eu estou indo para essa linha, estou fazendo uma pós na gestão hospitalar, então bateu, Ótimo. casou e nós vamos com tudo aí. Boa noite, Ricardo. O pessoal vai entrando, boa noite a todos vocês. Fiquem por aí que o assunto é muito bom e a Mel é especialista na área, né? Conhecemos ela através do amigo, o Rubens, o esposo dela. Eu tenho certeza que as coincidências não são por acaso, né? Eu estou trabalhando nesses projetos na saúde, eu estou caindo para a linha da saúde, estou gostando dessa área, eu tenho alguns sonhos, alguns desejos dentro da saúde, já venho trabalhando nisso, né? Sempre tem eu tenho a experiência da gestão da qualidade da ISO 9001, mas está me levando para a área hospitalar. Então, nada melhor a gente falar hoje, para falar o que é essa metodologia, quais são os benefícios para a área da saúde, o que é o hospital, o consultório, sei lá, o que ganha com isso, né? Então, primeiramente eu gostaria de que você se apresentasse, tá? É contigo a Uma boa noite palavra, a Melissa. todos. Primeiramente, eu gostaria de te agradecer, deixarmos por essa oportunidade. É sempre muito bom a gente estar trazendo esse assunto sobre Lean Healthcare e realmente, como você disse, é um assunto relativamente novo aqui no Brasil. Nós Sim, trabalhamos muito com melhoria contínua, mas na área da saúde, principalmente na enfermagem, como eu sou enfermeira de graduação, nós não temos uma formação em gestão. E isso acaba dificultando um pouco a nossa entrada no hospital. Quando a gente exerce um certo, cargo de gestão, a gente não tem esse domínio. Então, vai indo pela tentativa, erro e acerto. Não é bem assim. A gente exato. precisa ser assertivo de primeira. Hoje a gente não tem tempo para errar. Então, a gente precisa buscar recursos para isso. E durante toda essa minha trajetória, nesses meus 20 e poucos anos já de área hospitalar, então eu venho através de especializações e MBAs e agora terminando meu mestrado, também nessa área de Lean Olha, Healthcare e excelência operacional, que é justamente o foco que nós vamos abordar hoje. Então legal, vamos show. Então, começar deixando. Eu muita gostaria de experiência, né?
sim, é um caminho. Não vamos falar, né, para não comprometer a idade, né? Mas enfim, eu gostaria de começar fazendo uma pergunta, Alexandre. Você Opa, consegue vamos lá. imagina você, uma metodologia então baseada na indústria automobilística, como você falou, né, Sim. antes, que Uhum. ela é capaz de eliminar desperdícios na área da saúde, por exemplo, tempo de fila de espera, materiais, eliminar atraso cirúrgico e ainda aumentar o engajamento da equipe. Parece bom demais, né? Nossa. Será que ela Não, e é bom existe? demais. É bom demais. E tu vê como é que tá casando as ideias e os pensamentos lá, né, por acaso. Uhum, Eu tenho feito umas mentorias, né, que eu tenho ajudado umas pessoas pelo Brasil. Pessoas que estão querendo começar a trabalhar, mas está caindo assim no meu colo, vamos dizer, uhum, pessoas que estão trabalhando na odontologia da faculdade, onde atende todos os alunos, aquele projeto. E as pessoas vieram assim, deixando, como é que a gente vai definir os mapas de processo? Eu queria melhorar o tempo de espera, e o pessoal ficar esperando, o tempo de atendimento, o tempo de preparação dos instrumentos, e casou, entendeu? E eu não sabia dessa ferramenta do Lean, e está casando tudo, então realmente eu vou querer ouvir tudo essa gestão, essa metodologia, porque eu vou estar podendo, né? Eu ia ajudar elas implantando a gestão da qualidade, padronizando, organizando, né? Tem tudo a ver, mapeamento de processo, mas se já entrar com a Lean o Lean Healthcare, que daí já é especialista para isso, então vai bater tudo, vai dar muito resultado, é esse o grande objetivo. Galera entrando, boa noite. Só fera entrando aí, ó. Boa noite a todos vocês. Hoje nós estamos com a especialista Melissa, especialista mesmo sobre Lean Healthcare, tá? A gestão na saúde, é o Lean na saúde, é algo novo para muitas pessoas, né? Isso é grandioso. Então, Melissa, a primeira pergunta que eu tenho aqui, o que é? Vamos explicar com as simples palavras, o que é o Lean Healthcare? bom, então a palavra lean, ela significa enxuto, né? Então o lean, Certo. ele é fazer mais com menos. Então o lean, ele Boa. começou lá no início do século XX, como todos que trabalham na indústria já sabem, né? Iniciou ali o movimento nos Estados Unidos, Ford, enfim, lá pela metade do século foi muito grande o movimento lá na Toyota, né? 1950 no pós-guerra. E justamente nessas necessidades que a Toyota tinha do pós-guerra, poucos recursos, pouca disponibilidade, da Sim. necessidade surgiu essa ferramenta, que na indústria ela se chama Lean Manufacturing, ou Lean Sistema Manufacturing. Toyota de Produção. Que é interessante que se você for para o Japão, eles não sabem o que é Lean. Porque no Japão eles aplicam o Lean, então lá eles conhecem como Na, Sistema Toyota de Produção. O Lean o para sistema eles Toyota. é uma forma de vida, é uma filosofia. Sim. Então, para nós pode ser o Lean Manufacturing. O Lean Manufacturing e o Lean Office também, que nos escritórios, nas áreas administrativas, né? Isso. Uhum. Então, Pode continuar. ele se tornou tão eficaz que foi considerado um modelo de gestão mais eficiente do mundo. E aí, a gente trouxe para a área da saúde esse sistema, adaptando, claro, as necessidades que a gente tem dentro da área da saúde. Muitas das ferramentas do Certo. manufacturing nós não usamos na saúde. Então, ela está totalmente adaptada. Ela chegou Uhum. relativamente há pouco tempo, fazem menos de 30 anos que ela está inserida. Os pioneiros foram o Reino Unido e os Estados Unidos. E no Brasil a gente está engatinhando, sabe? Então o Lean essa é a definição mais simples que a gente pode ter do Lean. Legal. Então, o que eu imaginava, né? Como, para quem não sabe, o Lean realmente tem o Lean Manufacturing, né? Para as indústrias, né? Tem o Lean Office, que é para os escritórios, para as administrativas. E agora tem o Lean Healthcare, que é, né, especialista na área da saúde, né? A linha Isso. hospitalar. Eu acho que engloba para tudo, né? Poderia ser para uma clínica, pode ser para um dentista, É pode qualquer ser para um instituição de hospital, é isso? saúde, isso. De Qualquer saúde, instituição de certo? saúde, ela É, pode utilizar a metodologia. Então, essa então, eu até falei metodologia... pro. Oi? O áudio Pode está falar, mas eu até estava cortando, conversando com o Alexandre. Rubens. Tá cortando? Isso. Deixa eu ver se também a internet tá ligada aqui.
Eu estava conversando com o Rubens justamente sobre isso, que está surgindo algumas situações de uns trabalhos lá no Ministério da Saúde, lá em Brasília. Então também é mais uma coisa que está rodeando, está me rodeando, né? Tudo a saúde, né? Ministério da Saúde, nós estamos num projeto para implantar a ISO 9001 lá. Essa era a primeira ideia. Agora, conhecendo, por isso que eu falei, não, vamos falar com a Melissa que eu acho que eu vou botar ela no jogo aí. Eu vou botar ela no jogo porque a gente, em vez de ir já com a visão de ISO 9001, que é o básico de gestão, já entraria com Lean Healthcare, né? Novidade. Eu acho que seria grandioso isso aí. Boa noite, Cláudio, grande amigo Cláudio entrando aí. O Gleison, o Enzo, a galera, o professor, tem um monte de gente boa aí já dentro da live. Nós estamos falando aqui com a Melissa, especialista em Lean Healthcare, que é o Lean na saúde. Tá? A segunda perguntinha, qual seria a forma de trabalho para aplicar o Lean Healthcare? O Lean, então, ele procura identificar, através de ferramentas, e eliminar os desperdícios na área da saúde. A gente tem um total de 8, depois eu comento eles rapidamente. E eliminando esses desperdícios, a gente elimina as etapas que não agregam valor ao cliente final. Esse cliente final, por foco, é o paciente. Porém, a gente precisa entender que dentro de uma instituição, muitas vezes, o nosso cliente final pode ser o médico, o funcionário, um stakeholder. Então, vai depender do processo que a gente está mapeando. Mas, a rigor, a gente tem, né, o paciente como nosso cliente. Então, a gente quer tentar tirar todas as etapas desnecessárias, as desnecessárias, mas que são, digamos assim, precisas. Eu vou dar exemplos daqui a pouco, a gente, então, diminui elas. Então, diminuindo essas etapas, a gente consegue agregar mais valor ao produto final, que são os serviços que a gente oferece para o paciente. Manter o fluxo de trabalho contínuo, então, sem desperdiçar tempo do funcionário, tempo do médico, tempo do próprio paciente. E uma coisa muito importante dentro do Lean é o aperfeiçoamento constante, né, que a gente chama de Kaizen, né, a melhoria contínua. Exato. Isso é muito importante dentro do Lean. Então, o foco é sempre lá no Gemba, que a gente chama, né, lá na operação. Isso. Então, onde acontece. O respeito pelas pessoas é muito importante por quem está fazendo, né? Então, eu como especialista, eu não tenho a palavra final. Eu vou ajudar as pessoas que estão ali brilhando, que estão ali atuando, a fazerem o seu melhor. É elas que entregam o valor, né? Então, o Lean faz isso. E aí, a gente pode se perguntar, mas que tipos de desperdícios a gente tem na área da saúde? São os mesmos que em qualquer lugar. O que muda são os cenários. Então, a gente tem excessos de atividade, as esperas, né, atrasos, filas, movimentação, transporte excessivo, às vezes tem que ir de um prédio para o outro sem necessidade, excesso de atividades, então um processo não está mapeado, desde uma simples punção de veia até uma arrumação de uma sala para cirurgia cardíaca, a gente tem etapas, e às vezes você não segue o processo, você acaba perdendo tempo. E como a gente sabe, hoje em dia tempo é dinheiro, né? Então a gente tem aí também um grande problema de estoques, principalmente na área da saúde. A gente não pode ter estoque, medicamento vencido, materiais especiais, né? Materiais que a gente chama de alto custo hospitalar, então a gente precisa ter um controle disso, né? Hoje a gente trabalha com um sistema muito empurrado, né? Então também o Lean, ele traz um sistema puxado, dependendo da demanda. E a gente tem os famosos erros na assistência, né, que são extremamente preocupantes, erros de medicação, erro de comunicação, enfim, todos os eventos adversos que podem prejudicar toda essa passagem do paciente. E o Lean consegue mapear e reduzir, fazer uma barreira para esse tipo de erro, né? E a gente tem ainda um 8º item que foi introduzido agora, que é a falta de utilização da criatividade e do talento das pessoas. Então, como as pessoas são o centro de tudo, o Lean prioriza valorizar esses talentos, né? O talento humano, que é bem importante. Exatamente, que é o conhecimento organizacional, né? Exatamente. Até as normas de gestão estão cobrando isso também, que é uma grande preocupação, que as pessoas estão saindo das empresas
e levando esse conhecimento junto. Porque Exatamente. né, não padroniza, não cria os procedimentos para ficar o conhecimento na organização ou no hospital que seja. Então as pessoas estão levando esse conhecimento organizacional. Que legal, isso é bom se preocupar, porque e instigar também, né, fazer com que as pessoas deem ideias, né, mas motivá-las também. Não dentro da ideia por dar ideia, criar grupos de melhorias, mas o que eu estou ganhando com isso? Né? Exato. Eu gostei muito, sempre gostei de participar desses grupos de melhorias, onde a gente via, né, enxergava as oportunidades de melhorias, poder fazer mais com menos, fazer mais rápido, fazer com mais conforto, fazer com mais qualidade, fazer com mais ergonomia. Então, tudo isso são benefícios que o Lean, de qualquer forma, vai contribuir. E o que você falou é interessante. Acho que o Lean Healthcare, ele vem primeiramente, né, mapear, entender, né, vamos supor, estamos falando de uma clínica odontológica. Desde o início do processo, onde que inicia, né, até, né, vai definindo quais são os processos. Chegou o cliente, tem uma espera, tem um cadastro desse cliente, tem uma recepção, né, tem o atendimento, quanto tempo que é esse atendimento? Né? Quanto tempo é o atendimento na recepção? Quanto tempo é o atendimento para fazer uma limpeza dos dentes? Quanto tempo é para fazer o tratamento? Então, o Lean, realmente, uma das etapas é mapear, entender esse fluxo, né? Para depois começar a aplicar as melhorias. Opa, esse cadastro aqui já pode ser feito online, pode vir já pronto. Então já não vai ficar fazendo aqui, tu vai criando as ideias. Eu estou inventando as ideias aqui. Sim. Mas são situações que já vai surgindo, já vai borbulhando na nossa mente, né? Eu já tenho, como eu te falei, eu tenho esse desejo já de criar a gestão da qualidade do serviço público, da saúde. O meu sonho de consumo é entrar num posto de saúde, né? E realmente ser atendido como se fosse uma loja. Porque realmente, nossa, eu tenho passado experiências muito desagradáveis com simples atendimento. Simples. Então, quando você cria uma gestão, cria uma metodologia dentro das instituições, você começa a ter qualidade, né? Começa a ser diferenciada. Então, eu sei que vai ter uma dificuldade diferente, eu acho que nem estava preparado essa pergunta aqui, mas para a gente aplicar o Lean Healthcare no serviço público, né, e no hospital particular, com certeza vai ter diferenças, né? Sim. Vamos dizer, tratativas, de modelos de gestão. De tratativas. Uhum. Você vai se deparar com situações de pessoas que não querem sair da zona de conforto, né? Isso. Então, deve ter experiência, a gente vai falar um pouco mais pra frente depois. São coisas que vieram na minha mente aqui, mas independente se for um hospital particular, uma clínica particular ou um serviço público da saúde, um postinho de saúde, a metodologia funciona. Basta a direção, né, a coordenação querer, né? Então, isso a gente vai falar daqui a pouquinho. Esse é o grande ponto, sabe, Deschamps? No momento que você consegue o engajamento da equipe, e ela não pode ser uma coisa verticalizada ou horizontalizada, ela tem que girar. Então, você tem ali o objetivo estratégico, ele desce ali para o tático, você passa para a ponta, né, lá para a operação, o que você quer com isso, você passa a bola para eles, você chama eles para trabalhar com você. Exatamente. Né? Então, como na indústria, um exemplo da indústria, por exemplo, tá lá no chão de fábrica, sei lá, piscou um andon. Não é para tudo o engenheiro vai lá e diz, faça isso. Né? Então, isso Taichioho dizia lá em 1950. O engenheiro vai lá e diz, o que você percebeu? O que você acha? Isso não faz... Exatamente. É uma guerra, às vezes, de poder, e isso não tem nada a ver. No Lean, a gente tem soma de melhoria. Então, a pessoa que está na ponta, ela se sente valorizada, ela que está fazendo o trabalho. Então, ela diz, aconteceu isso, isso e isso. E o especialista, que tem todo o know-how para isso, ele diz, então vamos fazer.
Nesse momento, você consegue a equipe, você ganha a equipe. Se você ganhar a equipe, trazer ela para você, aí que está a chave do Muito bom. sucesso. Então, essa é a chave do Aí, sucesso, o respeito pelas pessoas. e aí ficou uma dica, tá? Eu até diria que essa dica aí é para todos, tá? E para qualquer gestão, gente. Se você é consultor, se você é um especialista, quer aplicar um trabalho numa empresa, ganhe a equipe primeiro. Não adianta querer chegar a boçal, querer bancar o bambambam que conhece, que o resultado não vai ser o mesmo, tá? É mais fácil eles te derrubar os resultados para tu não voltar. Eu já vi isso acontecer. Consultores que não conseguiram aplicar uma gestão porque ele foi arrogante, faltou humildade. Então essa é a grande dica que a Melissa falou agora, que eu aplico também isso na minha vida, tá, nas empresas, ir no Gemba mesmo, no chão de fábrica, né, saber ouvir eles primeiramente e engajar eles, fazer eles participar do processo. Porque eles conhecem realmente o processo. Se você ir lá falar com a recepcionista da odontologia, né, você vai perguntar como é que funciona a recepção. Ela vai te falar passo a passo. É assim, eu preencho essa ficha aqui, eu abro esse sistema aqui, então é ela que conhece. Então valorize isso, né? Valorize ela para ela se sentir valorizada e motivada para participar do projeto. Tá? Deixe claro o que você está fazendo lá, porque com certeza o seu resultado como gestora, como consultora, como especialista vai ser muito melhor, que todos vão ganhar, todos vão conquistar ou a norma ou a certificação juntos, né? Então não é só a Melissa, não é só o Deschamps que vai conseguir aplicar. Eu sempre gosto de enfatizar que sem eles a gente não consegue aplicar nenhuma ferramenta, não é mesmo? Exato. Beleza. Beleza. Mas o que o Lean pode entregar para a área da saúde? O que dá para entregar? O que dá para dar de retorno? Então, em primeiro lugar, o que a gente busca é melhorar a qualidade do atendimento do paciente. Eu acho que isso é o que toda instituição de saúde quer, né? Então, através dessas ferramentas, que a gente tem, eu costumo dizer que a gente tem uma receita de bolo, sim. Você usa a farinha, você usa o ovo, mas determinada instituição é diferente da outra, né? Como você citou, Exato. clínica de odontologia é diferente de um hospital geral, uma maternidade, Exato. enfim. Aí o que muda? A forma é redonda ou é quadrada? Eu vou usar glúten ou não vou usar? Então, o especialista na área de Lean, ele vai fazer todo esse mapeamento baseado nos objetivos daquela empresa, o que aquela empresa quer, né? É claro que a gente vai fazer o foco no Lean, né? Na melhoria do atendimento, Certo. mas direcionado ao que essa empresa precisa. Então, falando especificamente dos hospitais no geral, a gente consegue diminuir a jornada do paciente, né, fazer uma gestão eficiente do tempo. Ele não fica nem tempo a mais do que deveria e nem sai de alta antes, né, que isso também gera muita ineficiência no hospital. A gestão do giro de leito hospitalar é uma coisa que é ainda muito preocupante, principalmente para nós enfermeiros, né? Os enfermeiros que estão lá fazendo essa gestão. Então, a gente ainda talvez não trabalhe com a programação de alta. É complicado saber que hora o leito vai esvaziar, que hora eu posso acionar o serviço de higiene, a minha programação cirúrgica, como é que tá. Então, a gente consegue embarrear certos obstáculos, né? Por exemplo, a gente tem a cirurgia segura através de checklists, que a gente consegue fazer um embarreiramento e evitar alguns erros. Também alguns erros de medicamento, que aí a gente vai usando as ferramentas, vai usando o Pocayoke, vai usando um Kanban, vai colocando ferramentas de acordo com a nossa necessidade. E aí, dentro desse mapeamento todo que eu faço o tracer, né, o caminho do paciente. Eu acompanho ele em todas as etapas. Cada etapa, o que ela precisa ter, quais são as atividades que agregam ou não agregam valor para esse paciente, o que poderia ser eliminado, reduzido. Com isso, a gente consegue retirar essas etapas que não agregam valor. E o que a gente ganha com isso? A gente ganha em tempo de trabalho, então aumenta a qualidade do tempo. Existe sim a comprovação da redução das horas extras, quando a gente tem muitas horas extras também, e a gente consegue ter até um aumento da receita hospitalar, de uma forma geral. Com certeza.
né, com essa É agilidade no verdade. transporte de medicamentos, hemoderivados. Então, tudo isso é feito através desse trabalho. E é muito interessante, porque imagina, né, o hospital, que queira ou não queira, ele precisa faturar também. Então, Sim, saber qual que é o tempo daquele paciente, daquele quarto, é, às vezes tem um paciente querendo entrar, ou seja, precisa faturar e não dá, então não sei qual que é o tempo. Se tivesse isso tudo organizado, padronizado, né, forma de Kanban, gestão visual, eu imagino assim, uma gestão visual de todos os quartinhos, né, estão em amarelo, quer dizer que estão ocupados. Ficou verdinho, ficou livre. E nós, né, estamos gerenciando os leitos ali, consigo enxergar, ó, liberou um leito, né? Quer dizer que a enfermeira foi lá, limpou, deixou limpinho e apertou no botãozinho e já deixou disponível, rapidamente deixou disponível no gestão à vista. Então isso começa a girar, né? Eu tenho o tempo certo, em vez de o paciente ficar 2 dias lá na observação, sabendo que ele poderia ficar um dia só. É claro que cada caso é uma situação, tem que ver qual que é o tipo de cirurgia, qual é o tipo da situação, mas tudo isso tu vai mapear, né? Você vai definir, vai exato. padronizar. E E até a redução você até falou um de ponto tempo, né? extremamente importante, é a padronização. Então, Padronização, né? E às vezes a gente fala assim, de exatamente. criar gestões, a gente reduz tempo, é dinheiro, é muito dinheiro. Mas também a gente pode criar processos de eliminar um papel, uma ficha por paciente. Mas um papel deixando não vai reduzir nada. Ah, Faz umas continhas, então. Vezes 1.000 pacientes que passam aqui por mês, ou por sei lá o quanto, depende do tamanho da organização. E isso reduz muito o custo. E isso vale para energia, para água, consumo de papel, impressora, né? Tempo de pessoas esperando, insatisfação dos pacientes da recepção. Eu já passei várias situações de ficar mais de 1 hora e meia esperando o primeiro atendimento. Entendeu? Então, tudo isso o Lean Healthcare com certeza vai melhorar, encurtar esse tempo aí para ter resposta pronta. A gente falou da padronização, né? Primeiramente a gente vai Exato. mapear, mas padronizar o atendimento, padronizar, criar metas. Ó, o meu gestor vai chegar assim, Alexandre, os pacientes chegaram na recepção, não pode ficar mais de que 1 minuto esperando para ser o primeiro atendimento. E você não pode levar mais de 5 minutos para dar o atendimento dele. E vai começar a me medir, né? E ó, até 10, 15 minutos você já tem que ter feito a triagem para ele. Opa, então eu tenho padrões a seguir. Eu não vou ficar lá, como alguns lugares que eu vou, as pessoas estão fazendo lanche, estão dormindo, entendeu? E não querem receber. Ah, não, espera chegar mais uns 5, daí eu atendo uma vez só. Eu sei que tem, tá? Uhum. Talvez os particulares não, mas então quando a gente cria algo assim, a gente começa a eliminar essas coisinhas, essas situações aí, né? E a gente Desculpa que tem eu tô bem. um ponto bem importante sobre a padronização, pegando o teu gancho aí, um exemplo nas emergências. Eu tive a grata oportunidade de trabalhar por anos em um hospital de excelência, né? E a gente fez um trabalho fantástico de padronização de Qual protocolos hospital? assistenciais, o Hospital Dona Helena. Hospital que eu Ah, amo de é. paixão, trabalhei quase 11 anos lá, fizemos grandes trabalhos lá, um hospital muito bom Minha mesmo. esposa trabalhou 12 anos lá também. Ai, que 13? ótimo. 13 E anos. nesse hospital a gente conseguiu implantar os protocolos médicos. Então, protocolos baseados, a gente tem a medicina, né, baseada em evidências. Então, os coordenadores médicos Aí. se juntaram, criaram esses protocolos e a gente fez um trabalho tão bacana que a gente conseguiu levar para congresso internacional e muito mais do que isso, a gente conseguiu diminuir a taxa de mortalidade por infarto. A nossa Olha aí, taxa foi a menor aqui de Joinville no ano olha de aí. 2017, quando a gente publicou esse artigo, né? Foram 4 anos de trabalho e também reduziu o tempo de internação na UTI. Isso é fantástico. E tudo com qualidade. A gente não diminuiu o tempo do paciente, muito pelo contrário.
o paciente, em menos de 10 minutos, ele já estava sendo atendido. Doenças como infarto, como AVC, são doenças tempo-dependentes. O que quer dizer isso? Cada Certo. minuto conta. Então, ele precisa ser É, atendido, porque cada minuto pode gerar uma sequela. Então, a gente tem que pode. priorizar. Não dá para ficar em fila de espera. Para isso, a gente tem as triagens, né? Cada hospital adota uma Aham. metodologia, enfim, as ferramentas são diversas. Certo, é. Inclusive, falando em ferramentas, né? As Uhum. ferramentas, cita algumas ferramentas que o Lean Healthcare poderia utilizar. Existem várias, mas quais que Sim. você já praticou, que já deu certo, que dá retorno para a organização? Então, a gente tem basicamente dois grupos de ferramenta, tem as de diagnóstico e as de processo. Dentro do Certo. diagnóstico, então, eu gosto de utilizar muito lá no Gemba, então quando eu estou com o pessoal, eu gosto de utilizar o brainstorming, que é uma ferramenta de Ah, uso comum em toda a área da qualidade. E durante sim, também a estada ali no Gemba, quando coloca a roupinha e vai lá trabalhar junto com o funcionário, eu gosto de realizar as reuniões rápidas, né? Que lá no Scrum, na gestão ágil, a gente chama, né, de stand-up meeting. Então, aquelas reuniões certo. rápidas, porque o que acontece? O pessoal não tem tempo para parar, sentar, fazer reunião. Então, tem que ser ali num quadro de Kanban, rapidinho, ali 15 minutinhos, para ver como é que a gente vai girar o processo, né? Fazer, então, também um bom mapeamento da cadeia de valor, né, usando a ferramenta, o Certo. relatório A3, que é um relatório também muito simples de ser usado, tem uma metodologia, o diagrama de espaguete, que faz todo um trajeto, claro que rodando sempre dentro do ciclo de PDCA, que isso é extremamente importante, né? Para conhecer Certo. aí os problemas, a gente usa os 5 porquês e o Ishikawa. Então, não são ferramentas de outro mundo, né? São ferramentas comuns aí à gestão. E para a gente trabalhar o Exatamente. processo, então, além do PDCA, que eu já falei, a gente usa o nosso querido, né, ciclo de melhoria, o nosso programa 5S também, que é extremamente importante, o Kaizen, a Sim, gestão visual, o Kanban, Pokayoke, Tempo Tact, né? Fazer todos esses trajetos também, o lead time do paciente, fazer o tempo, né, da jornada dele, tudo isso é importante. Então, essas ferramentas é que a gente usa. muito Alguns bom. projetos você vai E usar todas, outros você vai usar algumas. Você vai introduzir um 5W em uma, você vai usar, enfim, vai depender do que você precisa naquele momento. Então, por isso que você tem que saber exato. utilizar as ferramentas a seu favor. É isso mesmo. E é bem isso, são ferramentas que realmente dá resultado, né? O 5W2H, que é, resumindo, é o plano de ação, Isso, isso você usa em qualquer gestão. Eu vou além, você usa na sua casa, na sua vida. Eu uso o plano de ação na minha vida. Se eu vou viajar no final do ano, então vamos lá, o quê? Viagem para Natal em dezembro, né? Quando? Dezembro de 2021. Quem que vai organizar? Quem que vai comprar as passagens? É a projeção, entendeu? E vai monitorando. Já fiz? Já, ok, já comprei passagem. Já reservei o hotel. Então, o plano de ação está na veia, entendeu? Tem que usar, é muito bom. Confiar muito na mente, na cabecinha, passa alguma coisa, aí chega lá, né? Quando você não usa o plano de ação, você vai programar uma viagem, aí você chega lá no aeroporto, esqueci de alugar o carro. Puxa, entendeu? Porque não estava ali, não colocou, não parou, não planejou. Então, plano de ação, exatamente. então qualquer gestão, qualquer ação que você vai fazer da organização, da empresa, não importa, é muito boa, né? O brainstorm também, né, que são tempestades de ideias, chamar o pessoal mesmo, principalmente as pessoas que estão no processo, principalmente, não tente fazer por elas, mas sim participar com elas, né? Fazer eles abrir a mente mesmo, o que vocês gostariam que fosse, como é que é primeiramente, quais são as suas ideias, vocês preferem é, escrever ou apertar no botão e vai soltando, vai soltando. Vale destacar que neste momento não dá para descartar nenhum tipo de ideia, né? Até Exatamente. as mais Saem mirabolantes. diversas ideias. No momento que você volta com o projeto pronto, ó, galera, o projeto está pronto. E as pessoas reconhecem, pô, mas isso aqui foi a minha ideia. E aí eu falo, a Isso. tua ideia.
essa pessoa, ela compra para si, ela não deixa os demais não fazerem a etapa. Ei, você tem que fazer, Exato. essa ideia fui eu que dei. Então, esse que é o engajamento. A pessoa sabe Tem que que é o que ver. ela está fazendo, né? E isso é fantástico. É isso aí. Aí você falou do 5S. 5S também. Aplique em qualquer empresa e Qualquer também na empresa. sua casa. Eu gosto muito de Exato. trazer a gestão para casa, entendeu? Às vezes a gente dá uns arranca-rabo aí que a gente não está aplicando a gestão. Então, opa, vamos lá. Eu identifiquei meu guarda-roupa. Claro que não precisa ser extremo, mas 5S é organização, limpeza, padronização, né? Vamos pegar um exemplo. Quando você quer... Cadê a tesoura? Ah, tá lá, porque tá organizada. Cadê o lugar da tesoura? É aqui, entendeu? Aí vamos pro hospital, né? Onde é que estão os instrumentos? Onde é que estão as vacinas? Você padronizou o local das vacinas. Tá identificado. Isso facilita. Exatamente. Imagina eu ficar procurando. Eu sou um novo enfermeiro. Onde é que tá a vacina? Eu ficar abrindo gaveta por gaveta. Isso aqui é desperdício de tempo. Eu ficar abrindo uma gaveta, não Exatamente. tá aqui. Abrir outra gaveta, não tá aqui. E abrir outra gaveta, é tempo jogado fora, dinheiro isso. Então quando você Principalmente quando padroniza, a gente estiver numa emergência, quando a gente usa o carrinho de exato, emergência, embora nós exato, enfermeiros, os enfermeiros que conhecem, fazem essa conferência quinzenal, mensal do carrinho, eles já sabem de cor onde está cada item. Só que às vezes, sim, na hora da emergência, de uma parada cardíaca, dá aquela adrenalina. E aí, se você tem é, aquela gestão visual, você sabe onde está a adrenalina, você sabe onde está, enfim, o corticoide, onde está a ampola salva de vidas. água. Isso vai fazer a diferença entre a vida e a morte de um paciente. Então, a gente não pode errar com Exatamente, isso, né? Então, exatamente. são situações, né? Claro, eu coloquei uma bem extrema, mas no dia a dia, Mas é verdade, é isso aí. você vai Isso adaptando a sua pode realidade. acontecer. Você Com resumiu tudo. certeza. A padronização, a organização do ambiente desse pode salvar vidas, né? Sim, É o resultado de uma vida ou morte. Entendeu? Então é muito exatamente. importante essa questão. Mas legal, falamos de algumas ferramentas conhecidas que dá para aplicar no hospital e em qualquer tipo de organização também. Eu tenho Uhum. mais uma pergunta aqui, ó. Fala sobre o desafio, né? Desafio comum dos hospitais que você já enfrentou. Bom, então eu acredito que um grande desafio nos hospitais, de uma forma geral, é com a ineficiência dos centros cirúrgicos. O centro cirúrgico e a central de materiais, que geralmente estão interligados, são o coração de um hospital. E a gente tem ainda muita ineficiência nessa área. Como? A gestão cirúrgica às vezes não bate com os horários, então a gente tem atraso, cancelamento, às vezes tem ineficiência de alguma equipe, a equipe de enfermagem, da farmácia, da higienização. A gente tem o tempo de giro de sala que não é contabilizado muitas vezes, problema com equipamentos. Falta do checklist de cirurgia cirúrgica. Esse checklist ele é muito importante, porque ele verifica as autorizações, os exames do paciente, o jejum, a reserva sanguínea. É, é, Então, nessa ineficiência toda, o que o Lean ele busca? Ele busca alcançar alguns objetivos, que é reduzir essa demanda reprimida. Às vezes eu tenho 100, 200 cirurgias que eu preciso marcar e não tenho agenda para isso, porque eu não faço uma boa gestão da minha agenda. Tentar reduzir o tempo de giro de sala também, que é um grande gap que a gente tem dentro lá do corredor. Garantir o cumprimento do protocolo de cirurgia segura, que é importantíssimo, é uma determinação da Organização Mundial de Saúde, é um padrão, né, é uma meta internacional também. Então, para quem fala em auditoria, certificação, conhece, né, sabe do que eu estou falando. Então, é bastante importante isso. E também aumentar a capacidade de cirurgias, aumentar a receita, e tudo isso sem aumentar a equipe, sem aumentar número de sala, equipamento. Então, é aumentar a capacidade de operação desse local. sim, muito Então, bem. eu posso dar um Show de exemplo para bola. você bastante interessante, que eu tenho estudado agora em final de tese. A gente analisou, então, a ACD, que acho que todo mundo conhece, o programa da Aham, ACD. sim, Então, eles começaram em 2014, um programa bem legal focado em centro cirúrgico.
Eles mapearam todo o fluxo do paciente, todo aquele lead time, desde o agendamento até a alta cirúrgica do paciente. E o pior problema que eles tinham era o problema de giro de sala, que na área da indústria a gente conhece como tempo de setup. Para nós, na área de saúde, seria o quê? É o término de uma cirurgia e o início da outra. Então, esse tempo, ele não é contabilizado muitas vezes dentro da agenda. Então, muitas vezes, o tempo do cirurgião é o tempo que você tem lá na agenda. Mas você tem que tirar o paciente da sala, limpar a sala, organizar para a próxima cirurgia, porque o paciente não vai por Bluetooth para outra sala. Tem toda uma equipe envolvida. E esse tempo, às vezes, é muito desperdiçado. Tanto que na ACD o tempo era de 45 minutos. É um tempo absurdo. Nossa! Ele gerava um efeito dominó, porque você tem ali uma cirurgia de 30 minutos. A próxima em 30 minutos, mas você levou 45 para arrumar a sala, que não foi calculado dentro desse teu tempo. Sim. Então você tem aí atraso que dá atraso de 2 dias de cirurgia, né? E aí você tem o descontentamento da equipe médica, da equipe de enfermagem, enfim, você tem ali aquele efeito dominó, né? E fora a insatisfação do paciente. O que eles conseguiram fazer? Através, então, de todo esse mapeamento, eles conseguiram reduzir o tempo para 14 minutos. De 54 para 14 minutos. Isso deu uma média de mais ou menos 15 horas de trabalho por dia. Então, foi aí o estudo que eles fizeram em um período de 1 ano, né? E eles conseguiram aumentar a receita também, que isso é muito importante. Claro. O aumento da receita e, o mais importante, a satisfação do paciente, né? O retorno do paciente e do cirurgião, que também é um cliente para a saúde, né? 15 horas por dia? 15 horas. Redução. Dá para fazer praticamente, vamos contar aí, mais 15 cirurgias. Vamos contar 1 hora, né? Nossa, dá para aumentar a receita, hein? É claro que ali tem todo um contexto, né? A gente tem cirurgias de 30 minutos, cirurgias de 12 de 1 hora e meia, exatamente. Mas sim, mas dentro do contexto ali da ACD, né, do tipo de cirurgia de porte médio que elas fazem, realmente foi bastante significativo mesmo. Mas é porque parou, organizou, padronizou, cobrou, mediu, treinou as pessoas. Isso Exatamente. É a gestão, isso é o Lean Healthcare, que dá resultado. Então, com certeza, qualquer empresa, qualquer instituição que aplicar essa metodologia vai ganhar com isso. Tenho certeza absoluta. O dono do negócio, o investidor, não pode falar assim, mas vou ter que pagar consultoria para fazer isso. Vai se pagar tranquilamente. Não é investimento isso. É investimento. Exato. Porque às vezes as pessoas sabem o seu trabalho, mas às vezes o óbvio precisa ser dito. Então, eu estou imersa no meu trabalho lá como enfermeira do centro cirúrgico, aí o pessoal do administrativo está no agendamento, mas eles não se conversam. Cada um está na sua zona de conforto. Alguém tem que parar e dizer, calma, vamos tentar entender, será que a pessoa do agendamento sabe o que é uma cirurgia? Ela sabe o tempo cirúrgico? Quanto demora para esterilizar o material? Será que a pessoa lá de dentro, que fica o dia inteiro dentro de uma sala cirúrgica, ela sabe como funciona a agenda, a pressão das recepcionistas, das secretárias ligando convênio? Então, tentar entender um pouco o mundo do outro, porque eles estão dentro do mesmo contexto, fazer essa engrenagem girar, né? Eu acho que isso é muito mesmo. Você importante. Falou de uma das principais causas que tem dentro das empresas, tá? A falha na comunicação. Ou a falta de comunicação. Exato. Às vezes você, como consultora, eu também, às vezes você pega a área de compras e chama a área de produção ou de planejamento. Você sabe que está comprando? Não tem comunicação. Entendeu? Exato. Acha que o seu eu acho que ele ia comprar. Não tem que achar. Tem que se comunicar, entendeu? Então, a relação, né? Então, a interação dos processos tem que estar claro isso para todo mundo. E isso serve para um hospital, para uma clínica, para uma empresa independente.
Eu acho que A a comunicação tem que ser mudança clara, também, né? a mudança assim no mindset, né? A gente está tão cheio de coisas, não, isso aqui não é comigo, não, isso é com fulano. É, Calma, isso aí tem. isso não é comigo, mas vem cá, vamos resolver. O que eu posso te ajudar? Às vezes, Exato. isso vai se refletir lá na frente. Você gasta um pouco do seu tempo? Gasta. Mas quando você precisar, essa pessoa não vai esquecer. E também você vai É ter um isso mesmo. retorno, porque você já vai saber depois para onde direcionar, né? Você já vai ter esse conhecimento e a equipe vai ter você como uma referência. Então, eu acho que É isso isso também é mesmo. importante. Nós, gestores, Isso é precisamos gostoso. ter esse olhar Isso crítico. eu vivi muito isso em melhorias das empresas, que às vezes tu pega, né? Tu pega as duas partes, vamos conversar, vamos. E às vezes, resolveu o problema, é só chamar as duas partes. Exato, Obrigado, porque, meu, agora tu resolveu o problema. É uma comunicação simples, ó. Em vez de você fazer isso, copia no e-mail essa pessoa aqui, ele vai ficar sabendo. Coisa simples. E às vezes é, ficaram 5 anos sem se falar, exato. entendeu? E, A gente, às vezes, coisa. acaba, as relações de trabalho, elas se confundem um pouco com as relações humanas, né? Então, a gente está É, trabalhando com processo, é um processo. Ter é começo, verdade. meio e fim, né? Se a gente começar a trazer um pouco essa questão mais à tona, a gente vai conseguir eliminar até problemas nessa falta de comunicação mesmo, né? É isso aí. Nesses ruídos que a Boa gente às noite, vezes tem. Cris. Deixa eu ver aqui. Cris está aqui. Grace, boa noite, galera. Tá todo aí chegando. Jéssica. Eu estou aqui com a especialista em Lean Healthcare, que é a Lean da saúde, né? É a melhoria, é fazer mais com menos, fazer mais rápido, padronização dentro da saúde. Melissa, mais uma perguntinha aqui, ó. É, quais instituições são referências na aplicação do Lean? Bom, então, referências que a gente tem, os pioneiros que a gente pode citar fora do Brasil, a gente tem o Sistema de Saúde do Reino Unido. Então, a gente tem um sistema todo, ele aplica o Lean Healthcare, e o sistema do Canadá. São dois sistemas que aplicam, né? Lá não tem Aham. saúde pública, né? E nos Estados Unidos, também que é um dos pioneiros na aplicação do Lean, tanto que eles têm uma galeria de honra. Então, saiu agora em julho a galeria, o ranking dos 20 principais hospitais de todos os Estados Unidos na aplicação do Lean Olha, Healthcare. Então, legal. isso é um quadro tipo dos tops, né? São os melhores hospitais. Aí eu trouxe aqui os 4 principais, até para vocês conhecerem. Então, desse ano, né? É sempre de 2 anos, 2021 e 2022. Certo. Então, foram eleitos, foi o Mayo Clinic de Minnesota, o Cleveland Clinic Uhum. de Ohio, a UCLA, que ele é bem famoso, né? Ele é na Califórnia, fica em Los Angeles, e eu acho que o mais famoso Opa, de todos é o John Hopkins, né? Ele é um hospital centenário e ele também trabalha 100% com Lean, ele faz gestão Lean. olha. Isso. E Ó. aqui no Brasil, a gente também tem grandes instituições que já estão há, digamos, mais de uma década, né, fazendo esse trabalho de Lean. A gente pode citar o Hospital São Camilo, em São Paulo, o Instituto de Legal. Oncologia do Vale, tem um trabalho excelente, fantástico. O Hospital Albert Einstein é pioneiro, inclusive tem curso na área de excelência operacional. Então, a gente tem grandes instituições trabalhando Massa. fortemente essa questão da redução de custos hospitalares, melhoria contínua. Então, acho que esses Legal, são os muito nossos grandes interessante. nomes hoje no cenário da saúde. Muito interessante. Olha, é um tema muito bom. Nós vamos voltar a fazer outras lives, talvez vir com lives específicas, né? Vamos falar, vamos só sobre mapeamento de processos para a Uhum. saúde. Depois vou falar sobre auditorias da É saúde. muito Dá para assunto a gente mesmo. digitar aí, Hoje a ideia é começar a explanar esse assunto. Eu acho que nós temos que divulgar isso, além de comercialmente, mas ajudar essas áreas da saúde, ajudar os Sim, hospitais. Eu ainda, como eu te falei, meu desejo é entrar na saúde pública, nesse nível de Lean, para reduzir custo, porque é um dinheiro, muito dinheiro jogado fora, tenho certeza absoluta que vai muito dinheiro fora da saúde pública, por falta de controle, falta de medição, falta de gestão. Então,
Tenho certeza Os que essa dados ferramenta, essa metodologia, são a preocupantes do gente... Champs. Nesse meu estudo, eu levantei que agora em 2019 foi feito um estudo retroativo antes da pandemia. Então, foi 2018, os gastos da saúde pública geraram em torno de 500 milhões, sendo que 100 mil Nossa! foram efetivos para a saúde. 400 mil foram desperdícios. É um absurdo, gente, é um absurdo. Isso me deixa incomodado. É aquela questão assim, tá, deixa, o que tu vai fazer para reduzir isso? Eu tô com essa fervendo, borbulhando, então as coisas estão surgindo, né? Rayana, lá no Ministério da Saúde, ela trabalha lá, eu estou em contato, foi uma aluna minha. Estamos já começando o trabalho de gestão de qualidade lá, né? Como falei, a Camila, no Rio de Janeiro, da faculdade sobre a clínica odontológica, querendo criar gestão. E agora eu conheço Melissa, que já vem com esse Lean, e eu acho que eu não vou partir daí para a gestão da qualidade, já vou direto para o Lean Healthcare. Vamos aplicar isso aí para reduzir custos e criar uma padronização e, consequentemente, um melhor atendimento, né? Exato, e o Isso é uma Lean, consequência. ele tá embutido em toda essa bagagem que vem com a saúde. As acreditações, as certificações, a própria ISO. Então, todos esses padrões, eles acabam se misturando, porque você não consegue fazer o Lean sem fazer a melhoria, sem fazer a gestão da qualidade, sem usar ISO, sem usar a ONA, ou uma acreditação internacional como a JCI, a canadense. Enfim, tudo isso vem para agregar. Quanto mais a gente puder agregar para a área da saúde, eu acho que mais ganho, tanto para nós profissionais, que muitas vezes não temos essa referência na nossa formação, a gente tem que buscar nesse dia a dia, né? E o medo de todo profissional são os auditores, muito pelo contrário, a gente tem muito para agregar, né? Não somos os bichos. Exatamente. Isso eu tenho feito nas empresas, de quebrar esse gelo, quebrar esse paradigma. É um estigma, que né? Auditor é ruim. Não, auditor é pessoas que vêm para ajudar, para agregar valor, pode ter certeza. Mas eu sei o que eles estão sentindo. Eu passei quando eu era lá atrás. Quem não passou por eu isso? então eu tenho quebrado, feito o trabalho. Melissa, o tempo voou. Nossa, eu falei que ia muito ser bacana. rápido, bate-papo, mais de falo 55 demais. minutos. Foi muito bom, muito esclarecedor, tá? Desculpa, eu estou muito gripado, estou travado aqui, mas eu não queria eu não queria cancelar isso, não. Nós vamos voltar a falar sim, vamos conversar mais. Já falei com o Rubens aí, quero conversar com você. E você já está no meu pensamento desses projetos que vai surgir, tá? Se prepara que nós vamos rodar o Brasil e o mundo aí com esse objetivo de padronizar a gestão da saúde, tá? E eu estava com a visão da gestão da qualidade, mas nós vamos pular já para o Lean Healthcare, e eu tenho certeza, acho que a gente vai longe, hein? Vamos lá, e eu usar toda a tua bagagem, toda a experiência, e eu vou usar o meu Web Network para a gente rodar esse Brasil aí, beleza? Com certeza. Muito obrigado. Eu te agradeço muito. Gratidão. Obrigada a todos que tiveram esse tempinho para nos ouvir. Quem tiver interesse em saber mais, você pode acessar as minhas redes de contato, eu estou à disposição. Qual que é teu Instagram? @melperozin, @melperozin. @melperozin. Isso. Segue aí, tá? Segue que a gente... depois eu vou colocar também no chat ali. Segue ela aí, segue também @TheChampsConsultoria, que a gente sempre está colocando conteúdos aí para levar informações para vocês aí, que o nosso grande objetivo é agregar valor na vida de todo mundo, tá? Independente a norma, dependendo da gestão, tá? Então, mais uma vez, gratidão, tudo de bom para você e vamos manter o contato aí, tá bom, Mel? Tá joia, forte abraço. Valeu, tchau, tchau, obrigado a todos, gente, e até uma próxima aí. Tchau, tchau.